Olá, sejam muito bem-vindos ao IBESB Talks. Eu estou hoje com o Wolf Kois, presidente do Instituto Olga Kois, e vai ser um prazer imenso, Wolf. Muito obrigado pela sua presença. Falando aqui do IBESB Talks, né, é um videocast onde a gente traz as melhores práticas ESG para você implementar, se inspirar e levar para a sua organização. Eu sou o Rafael Ávila, apresentador do IBESG Talks, conselheiro do Instituto Brasileiro de ESG e CEO do Sustentabilidade Agora. Vou fazer uma autodescrição para você. Eu sou branco, tenho 38 anos, cabelos e olhos castanhos, tenho uma barba preta, estou vestindo uma camisa social de botão azul marinho e atrás de mim, eu estou no meu escritório, eu tenho uma estante com diversos livros e alguns utensílios. Wolf, muito obrigado pela sua participação, pela presença aqui. A gente vai falar muito da escala cidadã Olga Kois e de como levar, né, essa inclusão para as organizações, que eu acho super importante, e queria passar a palavra para você, para que você pudesse se apresentar também. Alô a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o Wolf Kois, homem branco, 1,78 m, calvo, uso óculos, tenho bigode, estou vestindo uma camisa branca e um casaco verde claro, verde musgo. Estou na minha sala de trabalho, atrás de mim tem uma estante e um quadro que ganhei do meu filho há 30 anos atrás, que é uma gravura numerada de Lazar Segal. Legal, Wolf. Muito obrigado. Eu queria, antes de começar a gente entrar nesse assunto, né, das minorias, das pessoas com deficiência, de como a gente trabalhar a inclusão da melhor maneira possível, eu queria trazer só uma fala sua, né, como embaixador do Instituto Brasileiro de ESG e da parceria que o Instituto Olga Kois tem com o IBESG. Queria saber como é que tem sido para vocês, como é que tem sido essa troca, enfim, ouvir um pouquinho de você sobre o IBESG e como tem acontecido essa parceria. Primeira parceria no Instituto Brasileiro de ESG é muito importante para nós do Olga Kois, porque o Instituto Brasileiro congrega as lideranças do setor de sustentabilidade da nossa sociedade civil, e ser embaixador do IBESG nos dá muita honra, porque como embaixador a gente tem uma representatividade muito grande e espero que o IBESG tragam outras pessoas, né, para serem embaixadores junto comigo, para poder difundir o trabalho da inclusão que vocês também fazem. Com certeza. E aproveitando dessa coisa da inclusão, né, que é um trabalho, acho que, de uma vida toda sua e do Instituto Olga Kois, eu queria que a gente trouxesse para todo mundo que está assistindo a gente hoje um pouco de ideia de qual é o tamanho, né, das pessoas que estão envolvidas nisso. Hoje, 9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, né? São 18 milhões de pessoas que estão incluídas nesse grupo e que, na minha visão, pelo menos, eu imagino que na sua também, e espero que das pessoas que estão assistindo a gente, que precisam ser incluídas, incorporadas, precisam ser vistas como, de certa forma, iguais, né? Precisam trabalhar, obviamente, cada um dentro da sua especificidade, sendo atendido dessa forma, sendo tratado da melhor maneira possível, mas com uma visão para, enfim, que a gente, de fato, tenha essa inclusão da melhor maneira possível. Só uma estatística rápida, desses 18 milhões, né, 42% tem deficiência, algum tipo de deficiência visual, 28% motora, 16% mental ou intelectual e 14% auditiva. E aí eu queria ouvir de você, Wolf, como é que você enxerga, e como é que você tem enxergado dentro do Instituto, o trabalho que vocês têm feito, a inclusão desses grupos, né, que hoje muitas vezes são vistos como minoria, por vezes sofrem preconceito, seja dentro das organizações, seja do dia a dia, e quais têm sido, na sua visão, os desafios para essa inclusão? Bom, a gente tem que observar que quando a gente fala
18 milhões de pessoas, a gente devia, para o público ter uma ideia, saber que Portugal tem 10 milhões de habitantes, Suécia tem 9 milhões de habitantes. E se a gente for enumerar vários países europeus, esse número talvez sejam 2 vezes uma população de um país europeu. Então, na verdade, nós estamos tratando de números extremamente elevados, né? O que eu quero dizer é que, no último século, houve uma evolução científica e houve uma evolução comportamental, né? Há um século atrás, as mulheres queimaram sutiã nas ruas. Nós tivemos uma mudança de legislação acabando com a discriminação racial nos Estados Unidos. Nós tivemos o fim do apartheid. Então, o mundo todo está mudando, né? A governança e a inclusão de pessoas com vários tipos de deficiência é fundamental. Mas eu volto a dizer que a maior deficiência do mundo é a vulnerabilidade social. É impossível num mundo como o nosso a gente discriminar pessoas com deficiências, e é impossível ainda que tenha gente morrendo de fome. Isso é real quando você vê a Unicef fazendo propaganda, doem R$1 por dia para tirar uma criança da subnutrição. Isso é muito importante. O mundo está mudando, mas nós temos um mundo cada vez mais voltado para o ESG. Não existe governança social sem a governança em si das empresas e dos países e sem a preocupação ambiental. Mas a pauta no Brasil, ela não tem a urgência ambiental que os outros países tiveram, né? A urgência, a mudança de matriz energética que os outros países tanto conclamam, olhando para a sua emergência ambiental, né? Quando a Europa e os Estados Unidos faz o passaporte ESG, na verdade, é um protecionismo à sua agroindústria, né? Quando vem um presidente da França aqui e fala o acordo do Mercosul não vai sair mesmo, porque nós estamos disputando com os agricultores franceses e com as indústrias europeias um espaço comercial no mundo, né? O que nós, como brasileiros, precisamos fazer? Indiscutivelmente, hoje, o Brasil é exemplo de acolhimento entre as nações. A nossa miscigenação aqui é oriunda de acolhimento. Nós somos o celeiro do mundo. Nós somos os maiores exportadores de grãos e de commodities minerais do mundo. Essa é a verdade. O Brasil tem uma rede energética hídrica que é uma das maiores do mundo. Então, quais são as nossas urgências? A nossa urgência social, né? Se a gente for reparar sul-sudeste com norte e nordeste, nós vamos ver que no sul-sudeste nós temos índices de desenvolvimento das melhores cidades do mundo. E se a gente for examinar o norte e nordeste, nós teremos várias
Bangladesh e várias locais de miséria pura. Nós precisamos acabar com essa desigualdade. E aonde se termina essa desigualdade? É no ambiente de trabalho. Essa é a grande transformação. Vamos ver assim, a gente só vai mudar através da educação, ponto. Né? E a educação, ela começa a se firmar na medida em que o mercado de trabalho começa a mudar em toda a sua cadeia produtiva a sua concepção de inclusão. Então, nós criamos a Escala Cidadã através de uma pergunta muito simples e muito difícil de responder. Como você inclui uma pessoa preta, gorda, idosa, com deficiência intelectual, deficiência física, cega, surda, minoria geral, diversidade de gênero e invulnerabilidade social no ambiente de trabalho. 5 variáveis. Arquitetônica, e quando a gente fala de arquitetura, a gente fala de uma arquitetura não só indoor, mas outdoor, né? Porque não adianta eu ser extremamente inclusivo arquitetonicamente dentro do meu ambiente de trabalho e a pessoa não ter como chegar no ambiente de trabalho. Então, as empresas têm que se preocupar com o seu entorno. Depois você tem atitudinal. Como eu acolho essas pessoas? É muito importante acolher essas pessoas. A atitude é que muda isso tudo. Depois, como eu comunico isso no ambiente de trabalho? Tem que ser de cima para baixo, de baixo para cima, de fora para dentro e de dentro para fora. Aí depois a gente tem como a gente faz uma metodologia para isso ser natural. Porque se isso não for natural, isso não vai acontecer. E como a gente programa para uma pessoa que entra no ambiente de trabalho poder evoluir dentro da organização. Na medida que a gente trabalha com uma escala dessa, que é uma escala binária, com 27 requisitos e 20 requisitos e 37 indicadores de uma maneira binária, sim ou não. Eu acolho as pessoas, sim ou não. Isso é simples. E acolher é simples. Outro dia eu estava passando aqui no escritório e vi uma pessoa com dificuldade de leitura. Aí eu simplesmente mudei o programa e o computador dela. Eu incluí essa pessoa com uma coisa muito simples, que é a mudança de uma tela. Mas a gente tem que estar preocupado em ter atitudes. Né? Acho que a Escala Cidadã é um caminho para fazer a inclusão e é a única métrica acreditada pelo Inmetro hoje no Brasil. E por Inmetro ter acreditado ela se torna referência internacional, porque o Inmetro tem fé internacional, né? Ele tem reconhecimento internacional e por ter aprovado, essa métrica é reconhecida em todos os países que fazem parte da ONU. A gente fica orgulhoso em ter feito isso, mas a métrica, como tudo, é um ser vivo. Ela precisa de modificações, precisa de interações e precisa que seja aplicada, porque somente com a aplicação dessa métrica é que nós vamos aprimorando. Na verdade, essa métrica, Escala Cidadã, ela se baseou na metodologia do ISO, que vem evoluindo ao longo do tempo. O ISO só se tornou uma realidade por necessidade brasileira
de atender as suas exportações. Com o passaporte europeu ESG, a nossa métrica também será uma necessidade para o agronegócio, para as indústrias e para a governança corporativa. Que legal. Wolf, assim, é incrível assim, ouvir você falar da escala cidadã, porque, enfim, acho que uma das grandes boas práticas que a gente queria trazer hoje era justamente o uso da escala cidadã, né, em qualquer organização. Ela, como você bem falou, né, trata essas 5 variáveis, subdividindo, né, em 37 indicadores lá na ponta, que, como você também falou, são binários. Então, para você que está assistindo, que trabalha dentro de uma organização ou é consultor e vai levar, né, boas práticas para essa organização, quando você faz essa análise do social, e eu não podia concordar mais com você, Wolf, quando você falou que um dos grandes vetores para a gente levar essa mudança que a gente tanto precisa, né, são as organizações, são as empresas. A gente precisa ter essa inclusão partindo também, né, de cada entidade que a gente tem, seja ela governo, seja ela uma entidade privada, seja terceiro setor. A gente precisa trabalhar com essa inclusão e ver a escala cidadã tomando corpo, cada vez mais ganhando relevância, como você bem falou, né, acreditada pelo Inmetro, então com base por trás, né, não é só um selo que qualquer empresa vem e traz e fala que é uma coisa boa, não, tem uma acreditação por trás. Então, eu particularmente, né, representando o IBESC, representando sustentabilidade agora e acompanhando há bastante tempo esse cenário ESG, eu acho que é uma boa prática incrível. Queria trazer, antes da gente caminhar para o final do nosso papo, Wolf, 2 pontos principais. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem ainda não conhece sobre o Instituto Algacos, né? Então, da sua criação, dos projetos que vocês já têm feito ao longo desses últimos vários e vários anos, né? Mais de década que vocês trabalham a inclusão e dos resultados que vocês têm. E depois eu queria entrar em talvez algumas boas práticas mesmo em cada uma dessas variáveis. Se a gente puder entrar e dar alguns exemplos para quem está assistindo a gente, eu acho que seria muito legal também. Mas começando com um pouquinho dessa explicação e contextualização do Instituto, por favor. O Instituto Algacos nasceu há 17 anos atrás com o objetivo de fazer inclusão. Na época, nós optamos por fazer a inclusão de pessoas com síndrome de Down, inspirados numa novela que eu assisti quando estava me recuperando de uma cirurgia, que tinha uma menininha Down, um instituto. O instituto leva o nome da minha esposa, que nesse momento difícil de vida esteve sempre ao meu lado, é uma homenagem a ela. Ela trabalha aqui com a gente, ela é médica, pediatra, e ela que cuida da parte operacional. Eu cuido mais, eu brinco que eu sou office boy, eu levo e trago, né? Eu cuido do advocacy do instituto e ela cuida da parte operacional. Nós começamos com 2 turmas de 9 meninos e o objetivo era que, se eles conseguissem se comunicar através da arte, eles estariam vencendo um obstáculo de comunicação, que é a maior dificuldade da pessoa com deficiência, e poderiam vencer os obstáculos de se incluir socialmente. Hoje o Instituto atende Rio, São Paulo e Brasília. Em São Paulo, que é a nossa sede mais antiga, né? Nós atendemos 6.500 participantes ao ano. Em Brasília, começamos esse ano, já estamos atendendo 240 participantes. E no Rio, nós estamos começando a atender 120 participantes. O Instituto hoje, eu acho que ele tem protagonismo na área de inclusão. Nós fazemos inclusão através do esporte e da arte. Em arte nós temos arte plástica, fotografia, música, dança e teatro. No esporte nós temos karatê, taekwondo, judô,
capoeira, futsal e basquete. Nós fazemos corridas de participação em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down e o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Em São Paulo, essas corridas já são lei e é o segundo maior evento de rua da cidade de São Paulo e agregam 20 mil pessoas, prestigiando a inclusão da pessoa com deficiência e da síndrome de Down. No Rio fizemos a primeira edição agora, 11 mil pessoas participaram em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Já temos uma corrida para Brasília e outra para o Rio e outra para São Paulo agora em dezembro. O Instituto ele procura se reinventar a cada dia e os nossos programas que começaram exclusivos com síndrome de Down, hoje atendem todos os tipos de deficiência e vulnerabilidade social, que a inclusão só se faz com a inserção das pessoas em sua comunidade. Não poderia concordar mais com você e em nome do Instituto Brasileiro de ESG, obrigado e parabéns, né? Porque é muito legal ver o resultado ao longo de 17 anos, né? A gente sabe como é complexo e difícil para uma organização no Brasil passar do primeiro ano, que está 17 anos trabalhando com resultado, trazendo cada vez mais inclusão. E aí, para trazer um pouco para a temática que a gente gosta de falar aqui, boas práticas, assim, né? Vou tentar passar em cada uma das variáveis, porque assim eu acho que fica bem prático para quem está assistindo, né? E uma coisa importante que eu não cheguei a falar, mas que se você quer conhecer mais sobre a escala cidadã Olga Cos, ela está disponível para download no site do Instituto Olga Cos. Então, a gente vai deixar disponível aqui nos comentários o link, mas você pode conhecer, pode ver como aplicar. E até antes da gente talvez entrar nas práticas, uma curiosidade, Wolf, como é que tem sido o retorno, o feedback para vocês da aplicação da escala cidadã, né? Eu cheguei a ver que já tem grandes consultorias que estão implementando, né, e levando para as suas empresas, né? Que são suas clientes, e queria entender um pouquinho de vocês, como é que vocês têm recebido o feedback em relação ao uso da escala. Bom, primeiro, as variáveis são simples, né? Eu até brinco, a gente conseguiu inventar um ovo de Colombo, né? Depois que ele fica de pé, todo mundo vê a simplicidade que é. Porque eu entendo que, na verdade, a vida é simples, né? O homem que o ser humano que complica um pouco mais, né? Se a gente pegar cada variável, a gente vai ver assim, arquitetonicamente, a primeira coisa que você precisa é poder chegar e poder sair do teu ambiente de trabalho. Se eu tivesse meu escritório hoje, inclusão, totalmente isolado num lugar que não tivesse acesso, eu não teria tido a continuidade porque as pessoas não conseguem chegar. Aqui mesmo no Instituto, a gente saiu dos jardins e veio para o centro, porque houve uma diminuição muito grande de horas de transporte dos nossos funcionários. Para um ou outro, ela aumentou, mas na sua grande maioria nós tivemos muitas horas de economia de transporte do funcionário. Então, quando a gente fala em arquitetura, que é a primeira variável que a gente tem, não é só arquitetura inclusiva. Eu brincava com um amigo meu, ele falou, eu sou totalmente inclusivo, com exceção da pia, que está mais alta, para um cadeirante. Eu falei, então tu não é inclusivo. Não tem jeito. Né? Ou é sim ou é não. Atitude é acolhimento. Como é que você acolhe as pessoas? Né? Como é que você pega um menino da periferia, leva ele para Faria Lima, né? E coloca ele dentro do ambiente de trabalho?
talvez até a maneira de vestir, até a maneira de falar, até a maneira de se comportar, seja tão diferente que o exclua. É preciso entender a pessoa que está chegando e é preciso o grupo entender que cada pessoa tem o seu RG, tem que entender que cada pessoa tem suas dificuldades, tem que entender que cada pessoa tem as suas deficiências e que só esse grupo é forte. Na medida em que ele acolhe, na medida que ele tem atitudes de acolhimento, todo o grupo ganha, porque existe uma troca de informações muito grande. Né? E essa comunicação ela tem que partir de todos os participantes da empresa. Eu só sei o que acontece na minha empresa porque eu converso com todo mundo, eu me faço presente. E as pessoas, a escrivaninha de uma pessoa não é sua ilha, e nem é seu território. É dali que você conversa com o mundo externo, e é ali que você recebe o mundo externo, e é ali que você se relaciona com o teu grupo. Então, essa comunicação ela tem que ser em todos os níveis, de dentro para fora, de fora para dentro, de baixo para cima, de cima para baixo. E isso é uma coisa que você tem que, essas três variáveis, você tem que exercer o dia inteiro. E se você praticá-las o dia inteiro, vira uma metodologia natural. E ela virando uma metodologia natural, ela cria um programa natural de ascensão das carreiras. Aqui no Instituto, é óbvio que eu trago pessoas com reconhecido saber de fora, óbvio que eu trago, porque a gente está crescendo, então a gente traz pessoas que agregam, mas a gente procura ter um crescimento das pessoas que aqui trabalham. Curso, especialização, investimento para a empresa. Ao longo desse tempo que a pessoa está estudando, ela está melhorando a sua empresa. Né? Eu acho importante as empresas se preocuparem em fazer com que seus funcionários cresçam. A minha diretora financeira ela começou como secretária. Hoje ela tem pós-graduação, não foi de um dia para o outro. Ela não chegou ontem aqui e falou: vou fazer universidade, vou fazer pós-graduação. Não. Ela foi construindo um pavimento, né? Ela foi construindo a história dela. A minha diretora operacional ela começou fazendo prestação de contas. O meu diretor de comunicação, ele começou como estagiário. Então, esses programas naturais, eles têm que acontecer. Né? É muito difícil para mim explicar, porque isso é tão natural aqui no Olga, e foi tão natural nas empresas que eu presidi, que às vezes eu me pergunto assim, como é que as pessoas não conseguem ver isso? Né? Nós tivemos aqui um caso recente que a minha autocrítica fez com que eu fizesse a meia-culpa, saiu o nosso coordenador geral de esporte, nós trouxemos uma pessoa para fora. Em 15 dias, a gente afastou essa pessoa e pegou uma outra pessoa que já tinha experiência no Instituto e promoveu ela. E olha, não podia ter sido melhor. Então, eu acho que as empresas têm que se preocupar com sua cultura. Isso é cultural de cada empresa. A pessoa que está chegando hoje,
ela não tem a cultura da empresa, ela tem que ser acolhida, ela tem que se comunicar e ela tem que entender os programas da empresa para poder ter a cultura da empresa. Toda empresa tem a sua cultura. A nossa cultura é de inclusão, a nossa cultura é de valorização, a nossa cultura e a nossa missão é fazer inclusão. Por isso que a gente criou um departamento científico para poder mapear esses dados todos e facilitar a empresa que queira exercer a inclusão. Nós temos assim exemplos maravilhosos de programas e de metodologias que deram certo. Uma delas é a Fundação Bradesco, né, que há 70 anos já faz a valorização do funcionário. Então, o que eu digo assim, os bons exemplos, eles estão sempre aqui. Você vê, o mercado financeiro, ele, durante a pandemia, ele criou cursos de TI, até porque tinha ausência de profissionais nessa área. Então, isso é tudo uma constante. Hoje, o mercado de engenheiro industrial é o que mais cresce no Brasil e um dos que melhores paga. Por quê? Porque precisa ter engenheiro industrial. Mas mais do que engenheiro industrial, mais do que nós precisamos formar técnicos. A gente tem que ter uma preocupação de formar técnicos em várias áreas, porque na medida em que você amplia os cursos técnicos, você está ampliando um ambiente de trabalho mais jovem para a nossa população. Não adianta eu ter um monte de faculdade e não ter um curso técnico forte, né? Eu não posso ser pós-graduado, né, se eu não tiver um curso superior. Se eu for um técnico bom na indústria, eu vou poder ser um excelente engenheiro industrial. Né? Então, assim, esses pensamentos a gente procura passar. Óbvio que eles têm discordância de várias pessoas, mas eu acho que o diálogo e a comunicação é o que busca uma estrada comum para o desenvolvimento e a inclusão no país. Wolf, eu acho que você falou tanta coisa legal que eu estou até aqui perdido em como resumir da melhor maneira, mas eu gosto muito dessa fala da educação, da oportunidade, da inclusão, né? Eu acho que para todo mundo que está assistindo a gente, né, que está dentro de uma empresa, seja numa área uma área operacional, seja numa área de gestão, seja num cargo de direção mesmo e tomada de decisão, a gente precisa pensar em plano de carreira, em como incluir, em como desenvolver, e isso muitas vezes, ou quase sempre, passa pela educação, pelo letramento, pelo entendimento de como fazer novas coisas, sejam elas técnicas ou enfim, às vezes a gente tem falado dos soft skills, né, mais comportamentais, e eu acho que tudo isso leva a gente para um caminho da inclusão. Não vou tomar mais do seu tempo, agradeço demais a sua participação em nome do Instituto Brasileiro de ESG, no meu nome, né, aqui como apresentador do IBESG Talks. Eu acho que o papo foi ótimo. Eu acho que assim, uma das coisas que eu tirei, né, desde que passei a seguir mais de perto vocês e conhecer a Escala Cidadã, é da importância dela como ferramenta acreditada, prática, que pode levar para você, de forma bem objetiva, como, de fato, implementar a inclusão na sua realidade, no seu dia a dia, e só tenho a agradecer ao Instituto Algacós, a você, Wolf, pela participação, e passo a palavra para você para a gente finalizar esse papo, que para mim foi incrível. Muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos, estamos juntos nessa luta pela inclusão, estamos juntos na luta de
fazer do ESG uma realidade brasileira. Muito obrigado pelo tempo que vocês abriram para a gente. Nós estamos à disposição aqui, e a Escala Cidadã está à disposição, www.institutoolgacos.org.br. Estamos aqui à disposição de vocês, podem entrar em contato com a gente, que estaremos aqui para dirimir qualquer dúvida. Muito obrigado. Legal, muito obrigado mesmo, Wolf. Um grande abraço para você que está assistindo a gente. Segue a gente aqui no YouTube. Todos os links que a gente comentou ao longo do podcast vão estar aqui nos comentários. Então, o site do Instituto Olga Cós, o link para download, né, da Escala Cidadã, que é a melhor prática que você pode querer hoje para levar mais do ESG para a sua organização. E Wolf, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, e conta também, obviamente, comigo, com o IBESG. Estamos aqui para aumentar a parceria, aumentar a inclusão nesse nosso Brasilzão. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.